Neste vídeo, vamos tratar sobre os descontos incondicionais e os programas de fidelidade, como que essas situações, né, interferem aí na tributação do IBS e da CBS, um tema importantíssimo, né? Porque a gente está falando de valor de tributo, a gente está falando de base de cálculo. Então fica nesse vídeo, né, que a gente vai abordar um tema importantíssimo. Mas antes de a gente começar, efetivamente, eu pedi para rodarem a vinheta, aquele combinado clássico, né, de se ao final do vídeo, ficou até o final, assistiu até o final, né, e gostou, né, aqui do nosso vídeo, foi útil para você, o tema que a gente abordou, você vai tascar o seu dedinho, tascar não, pegar o seu dedinho e dar o like aqui nesse vídeo, né? E se não gostou, dá o dislike também para a gente ver. Se você não está gostando, coloca aí nos comentários, né? Se você não gostou de alguma coisa, né? O que a gente pode melhorar. Se você quiser também sugerir algum tema para a gente gravar aqui algum vídeo, né, tratando de algum tema relevante sobre a reforma tributária, fique à vontade. E também aproveita aí, se inscreva aí no canal, né, vire efetivamente um acadêmico da reforma tributária, né, e acompanhe os nossos vídeos semanais sobre esse tema. Né? Vamos lá, falei demais, como sempre, roda a vinhetinha, vamos pro vídeo que é o que interessa. Vamos lá, descontos incondicionais e os programas de fidelidade, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, mas vamos com calma, né? Eles têm relação, eles são tratados ali, né, na Lei Complementar 214, né? E os programas de fidelidade, eles são meio que equiparados, né? Eles têm aí um tratamento similar aos descontos incondicionais em algumas situações, não em todas, tá? Então vamos com calma, não é qualquer programa de fidelidade que vai ter aí o mesmo tratamento de um desconto incondicional, tá bom? Vamos lá, vamos aqui para o slide, né? Vamos com calma, vamos passo a passo. E o primeiro ponto, né? Que é aquela pergunta clássica. Sempre quando a gente trata de desconto incondicional, fala, mas o que é efetivamente um desconto incondicional? Qual é a diferença entre um desconto incondicional e o desconto condicional? Eu sei que tem posições diversas quanto a isso, mas eu vou dar aqui, né, a posição que acaba prevalecendo, aqui consta aí no texto legal, lá na Lei Complementar 214. Então vamos lá. Desconto incondicional, o próprio nome, né? Incondicional, independe de condição, e condição é algo que depende de um evento futuro, um evento posterior. Então, algo que eu chamo de incondicional é algo que não depende de um evento futuro, de algo que vai acontecer, ou que pode acontecer no futuro, ou algo que depende de uma postura ali do adquirente, do destinatário. Então, desconto incondicional é aquele desconto que aquele desconto que já consta no documento fiscal. Então, o fornecedor, quando ele vai emitir o documento fiscal, ele já sabe que ele vai aplicar aquele desconto. Então, se ele já sabe que ele vai aplicar aquele desconto, então é obviamente que é algo que independe de um evento posterior, porque ali no presente, no momento da emissão do documento fiscal, ele já sabe que vai ter que aplicar aquele desconto, né? São os famosos descontos comerciais, as promoções que você vai lá no estabelecimento naquele dia, você vai adquirir aquele produto com 20%, né, de desconto. Mas eu vou ter esse desconto só se eu pagar à vista, ou se eu for pagar por meio de Pix. Pessoal, é irrelevante, isso não é uma condição. Na verdade, é um requisito, mas que vai ser conhecido no momento da emissão da nota. Apesar de, te dou desconto se você levar mais uma peça. Aí eu te dou um desconto. Isso também é um desconto incondicional. Que aqui a questão de ser incondicional ou não no momento que o fornecedor for emitir a nota, ele já sabe se vai aplicar ou não. Né? Já vai aplicar ou não aquele desconto. Então, se ele condicionar, e aqui a condição é uma condição que o fornecedor já vai saber quando ele for emitir, porque ele vai saber, né, se você satisfez aquela condição,
ou não para ele aplicar aquele desconto, mas ele já conhece o desconto, né, que ele vai ter que aplicar ou não no momento da emissão da nota. Não depende de um evento futuro, ele já sabe, ele já sabe que vai ter que aplicar o desconto no momento que ele for emitir a nota. Porque no momento que você está comprando, né, você já satisfez as condições ali naquele momento. Então, isso, para fins tributários, é um desconto incondicional. É um desconto incondicional, né? E aí ele vai, obviamente, retirar esse valor aí da base tributável do IBS da CBS. E é assim já no mundo do ICMS, no mundo do ISS. Já o desconto condicional é os famosos descontos financeiros, né? É o principal exemplo que a gente encontra, né, no nosso dia a dia de desconto condicional. É aquele desconto, ó, você vende a prazo, e aí você dá um desconto de 5, 10% ali pro adquirente se ele pagar dentro do prazo. Mas no momento que você emitiu a nota, você não sabia se ele ia pagar dentro do prazo ou não. Ah, ele pagou com 10% a menos, mas a nota fiscal foi emitida com o valor cheio. Ah, então agora eu posso deduzir esse valor? Não. Por quê? Porque isso é um desconto condicional, né? E a gente encontra essa mesma sistemática aí no mundo do IBS e da CBS. Está previsto expressamente, né, na Lei Complementar 214. Tá bom? Então vamos lá. Então, isso são os descontos incondicionais e condicionais. Tá? E os programas de fidelidade? O que tem a ver uma coisa com a outra aí? Pessoal, os programas de fidelidade são aqueles programas de pontos. E a gente tem variados tipos de programa de fidelidade. Variados tipos. Desde aquele clássico, que você, por exemplo, vai num restaurante e ele te dá um cartãozinho. E aí, a cada refeição que você vai lá, cada refeição que você faz naquele restaurante, ele te carimba ou registra. Tem uns que tem até um registro eletrônico, você faz um cadastro e toda vez que você vai pagar, você digita uma senha. Eu já fui nos restaurantes que é assim, né? Mas o clássico, ele te dá um cartãozinho e ele carimba. E você guarda o cartãozinho na sua carteira ou na sua bolsa. Né? E você voltou lá no dia seguinte, ele te carimba. E a cada 10 refeições, a cada 20 refeições, ele dá uma de graça. Ele dá uma de graça. Então veja, dentro desse programa de fidelidade, a cada tantas refeições, você tem uma de graça. E essa de graça que ele te forneceu, ele vai ter que pagar IBS e CBS? Ou isso é equiparado a um desconto incondicional? Como se ele tivesse te dado um desconto de 100% naquele fornecimento. Ou é como se ele tivesse te dando um percentual de desconto a cada refeição. Aí ele concentrou todo esse desconto, né, naquela refeição que ele te deu de graça. Mas é equivalente a ele dar um percentual X a cada refeição. Então imagine, a cada 10 refeições ele te dá uma de graça. É como se a cada refeição ele estivesse dando um 10% de desconto. Mas como ele te cobrou tudo nas refeições anteriores, então agora ele te forneceu uma de graça, ele te deu um desconto de 100%. E aí nesse caso ele vai ter que tributar, esse valor aqui que ele está te fornecendo de graça, ele vai meio que pegar o preço de venda dele e ter que pagar o IBS e a CBS. Como que é feito isso? Esse programa de fidelidade, nesse caso que ele deu essa refeição gratuita, ele vai ter que pagar IBS e CBS, vai haver tributação aí, ou equipara um desconto incondicional? Como que é que isso funciona? Vamos ver como que isso está na legislação. Eu coloquei aqui que eu acho que é importante. Eu coloquei o trecho. Está lá no artigo 12, né? O artigo 12, pessoal, da Lei Complementar 214, ele trata de base de cálculo. Então, a gente está aqui no livro 1, título 1 da Lei Complementar 214. Aquela parte inicial que trata de normas gerais, né? Inclusive, na Academia da Reforma Tributária, a gente está gravando, está quase finalizando o módulo dessas normas gerais. Está bem completo, quase 30 horas de conteúdo, né, de videoaulas, detalhando essa parte aí das normas gerais.
Desde lá da parte de incidência, não incidência, até a parte de exportação, importação. Então a gente passando por não cumulatividade, a parte de modalidade de extinção dos débitos, base de cálculo, sujeição passiva. Então tá bem detalhado, a gente tá realmente aprofundando mesmo o estudo dessa parte geral, que é fundamental para você realmente conhecer, né? Então, se você ficou interessado, né, o link está na descrição do vídeo, né? Venha ser nosso assinante. E além desse módulo gravado, tem a parte funcional, as nossas aulas ao vivo semanais, que a gente está lá com quase 40 aulas ao vivo semanais, né? Estão todas gravadas lá com material escrito, enfim, tá bem bacana, né? Se você quiser ser nosso assinante, a gente tem um plano anual de assinatura, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Mas vamos lá, né? Então, aqui o artigo 12, parágrafo 3º, pessoal, ele fala, ó, para efeitos do disposto no inciso 3, considera-se desconto incondicional a parcela redutora do preço que conste do respectivo documento fiscal. Por isso que é incondicional. Porque o fornecedor, no momento da emissão do documento fiscal, ele já sabe que ele vai conceder aquele desconto. Então, ele já reduz esse valor da base de cálculo do IBS da CBS, que não dependa de evento posterior. Porque se depender, aí não é incondicional, é condicional. E aí, obviamente, esse desconto condicional não reduz aí da base de cálculo. E aí, ó, inclusive, se realizado, então ele equipara, a depender desse programa de fidelidade, ele equipara um desconto incondicional. Inclusive, se realizado por meio de programa de fidelidade concedido de forma não onerosa pelo próprio fornecedor. Então, vamos lá, né? Então, pessoal, veja, esse exemplo do restaurante se enquadra aí. Você está participando desse programa de fidelidade, o fornecedor, o restaurante não te cobrou nada por isso, ele te forneceu o cartão, na primeira refeição que você foi lá, ele te deu esse cartão. Ele te deu esse cartão e não te cobrou nada a mais. Né? Então, nesse caso, é um programa de fidelidade não oneroso. E é do próprio fornecedor. Então, o próprio fornecedor, o próprio restaurante, que vai lhe fornecer a refeição de graça no âmbito desse programa de fidelidade. Então, esse fornecimento dessa refeição gratuita é feita pelo próprio fornecedor, que instituiu esse programa de fidelidade. Então, aí, nesse caso, esse fornecimento gratuito que ele vai fazer para você, aí não vai ser tributado. Eu equiparo a um desconto incondicional. Agora, olhando esse dispositivo, a gente pode analisar os outros tipos de programa de fidelidade que a gente encontra. O mais famoso: você passa o seu cartão, você ganha pontos. Então, veja, um programa de pontos ali da empresa que emitiu o cartão, do emissor do cartão, ali no contexto daquele arranjo de pagamento. Então você gasta no seu cartão, e você vai ganhando pontos. Vai ganhando pontos. E aí o que acontece? Você converte esses pontos em milhas. Então você tem lá o programa de milhas da Gol, o programa de milhas da Latam, o programa de milhas da Azul. Então você pegou seus pontos do seu cartão de crédito e converteu em milhas. E usou aquelas milhas para pagar uma passagem aérea. E a questão é, quando a companhia aérea emitir o bilhete de passagem ou finalizar a compra e você pagar com essas milhas, então financeiramente você não vai pagar R$1, você pagou usando suas milhas. Vai haver a incidência, a tributação do IBS aí? Vai, porque nesse caso, o programa de fidelidade, essas milhas, não teve origem num programa de fidelidade, porque pontos é um programa de fidelidade. Não teve origem num programa de fidelidade do próprio fornecedor. Quem é o fornecedor aqui? A companhia aérea. Pode gerar aí um problema, por quê? Porque você pode ter pontos que foram originados dentro da própria companhia aérea.
Então, quanto mais você compra passagem aérea, você ganha milhas também. Mas milhas que não tiveram origem lá no programa de fidelidade do cartão de crédito. É um programa de fidelidade dentro da própria companhia aérea. E como a companhia aérea vai controlar isso? Ah, aqui essa milha sua tem origem lá numa conversão de pontos pelo uso do seu cartão. Aqui não, essa milha você teve porque você é um usuário assíduo da própria companhia aérea. Né? Cada vez que você compra passagem aérea, você também ganha milhas. Mas milhas que originaram em um programa de fidelidade do próprio fornecedor. Aí como que isso vai ser controlado? Não me pergunte, eu não sei. Eu não sei. E um outro ponto aqui é, concedido de forma não onerosa. Aqui, quando eu vi esse concedido de forma não onerosa, já me veio à mente aquele programa de fidelidade do iFood. Aquele programa de fidelidade do iFood não é nem programa de fidelidade do iFood. Sabe aquele valor que você paga mensalmente para o iFood e ele te dá cupom? E aí esse cupom que o iFood te concede, mas de forma não onerosa, porque você paga uma mensalidade, entendo que não se encaixa aqui, concedido de forma não onerosa. Porque você está pagando, né, esses cupons não são de graça, você paga ali uma mensalidade. Né, você paga uma mensalidade. E muitas vezes esse cupom é fornecido pelo próprio iFood. Né, e você está usando para pagar um fornecedor, e não foi esse fornecedor que concedeu para você esse cupom. Então eu vejo que nesse caso eu não aplico esse parágrafo terceiro. Então nesse caso aí vai haver a incidência, apesar de você ter lá um valor de R$ 100 e você pagar 80, porque você usou um cupom de 20, mas esse cupom você tem porque você paga uma mensalidade lá para o iFood por mês. Esse valor, né, total, dos R$ 100 vai ser tributado e não 80. Por quê? Porque esses 20 aí que você aplicou de desconto não é considerado, em decorrência desse programa de fidelidade, não é considerado um desconto incondicional, né, aqui do parágrafo 3º do artigo 12. Algo semelhante tem lá no Uber. Lá no Uber, você paga um valor. Eu sei disso porque eu sou um usuário desde a origem do Uber, né? Não tenho habilitação, eu só uso táxi, aplicativo, desde que o primeiro aplicativo de táxi surgiu. Já estou falando aqui da minha vida pessoal, né? Aqui, o primeiro aplicativo que surgiu, pelo que eu me lembro, lá em 2011, 2012, acho que foi isso, final de 2012, era o Easy Tax. Até então eu só usava táxi. Táxi. E aí veio o aplicativo e falou: nossa, agora resolveu minha vida totalmente. Tá? Totalmente. Mas enfim, agora voltando, o Uber tem uma assinatura que eu faço, o Uber One, que você tem prioridade, você tem desconto, né? Mas é em virtude de você pagar uma mensalidade, não é de graça, não é. O Uber não está te concedendo esse desconto de forma não onerosa. Então eu vejo que esses descontos aí, eu não aplico esse parágrafo terceiro aqui. Não aplico esse parágrafo terceiro aqui, porque ele não é concedido de forma não onerosa. Ok? Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui um ponto que eu não estou vendo ninguém discutir, e esses programas de fidelidade, eles estão muito, muito, muito relevantes hoje. A gente tem muitos programas de fidelidade, de vários tipos, e aí a gente vai ver, a gente consegue aplicar esse dispositivo nesse contexto, nesse tipo de programa de fidelidade. Então é algo bastante, bastante importante. Ok? Então é isso. Né? Finalizamos aqui, eu acho que ficou bacana, um tema bastante atual e bastante relevante. E aí, você curtiu o vídeo? Achou o tema relevante, o tema importante aí no contexto da reforma tributária? Então você vai fazer aquele combinado nosso lá, você vai pegar seu dedinho e vai tascar o like.
E aproveita, já se inscreva aqui, né, no nosso canal, né, na Academia da Reforma Tributária. E se você quer realmente aprofundar e virar um especialista em reforma tributária, quer aprofundar o seu estudo na reforma tributária, né, tem o link aí na descrição do vídeo. Vem ser o nosso assinante anual. A gente tem um plano de assinatura anual para realmente, né, estudar a reforma tributária como deve ser estudada, com a devida profundidade. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.